Bem, agora nós estamos voltando com a entrevista. Doutor Bruno, o senhor nos escuta? Bom dia, estamos na escuta. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alesp. Bom dia, doutor Bruno. Doutor Bruno, estamos no mês de Outubro Rosa em combate ao câncer. Para esse ano já foram estimados 66.280 novos casos de câncer de mama, por exemplo. Qual a importância do autoexame e do diagnóstico precoce deste tipo de câncer, doutor? Muito importante essa pergunta, principalmente porque o câncer de mama é o câncer que mais afeta as mulheres, né? É muito comum e esses números nos mostram assim a importância do tema. O autoexame de mama tem que vir no contexto do autocuidado. As mulheres têm que entender, e todas as pessoas têm que entender que a saúde, ela vem primeiro da gente. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. O autoexame, na verdade, é uma questão de autocuidado. Então, a mulher tem que estar, e as pessoas têm que estar sempre cuidando do próprio corpo, observando qualquer sinal, e ao menor sinal, procurar um médico. Mas, mais que isso, o rastreio de câncer de mama, que é feito com mamografia, e a mamografia ela é fornecida tanto pelo sistema suplementar quanto pelo SUS, é fundamental para que a gente consiga pegar tumores em estágios muito precoces, em que a gente consegue fazer uma cirurgia com uma chance de cura acima de 95%. Doutor Bruno, quem está falando é Lilian. Mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite para participar dessa entrevista. A gente sabe que o câncer do mama ele é mais comum, né, entre as mulheres aqui no Brasil, como no mundo também. E a sua maior incidência ocorre com mulheres após os 35 anos e uma incidência muito maior ainda após os 50 anos. A pergunta para o senhor seria: o que pode causar o câncer de mama e como funcionam essas células no organismo? Muito boa pergunta, Lilian. Bom dia para você também. O câncer de mama, ele tem uma causa multifatorial que nós falamos. Ele envolve fatores genéticos e quando os fatores genéticos estão associados, o câncer de mama pode acontecer muito mais cedo, precocemente. Então nós temos que tomar muito cuidado de algumas famílias em que o câncer de mama é mais frequente, com algumas mutações, para que a gente siga elas muito mais perto. Então eu diria que esse fator histórico familiar é muito importante. Além disso, fatores como obesidade, sedentarismo, são muito relacionados a câncer de mama mais para frente, próximo dos 50 anos. Manter hábitos de vida saudáveis faz com que todo o corpo se beneficie, incluindo o câncer. Nós sabemos que o exercício físico e uma atividade boa no dia a dia, uma boa alimentação, fazem com que até os pacientes que já têm câncer vão melhor. Esses pacientes têm desfechos assim, melhores de tratamento, desfechos melhores com qualquer coisa que a gente observe. Então, manter hábitos de vida saudáveis é fundamental. Doutor Bruno, todas as vezes que nós falamos na mídia sobre o câncer de mama, nos vem logo à cabeça a mulher sofrendo com câncer de mama. Mas é possível também que o homem acabe apresentando esse tipo de problema? Correto, Fábio. O câncer de mama é muito mais frequente em mulheres, mas não é exclusivo de mulheres. Ele pode acometer homens porque os homens também têm tecido mamário. Mas como os homens não estão expostos a hormônios que fazem o desenvolvimento da glândula mamária, como é o estrogênio, o risco é muito menor. Mas não quer dizer que o homem não possa também e não deva se cuidar. Então essa questão de autocuidado, autoexame, também vale para os homens. O doutor Bruno, vamos falar caso haja um diagnóstico positivo de câncer de mama. Quais as atitudes que o paciente deve proceder, né, para o tratamento? Caso, digamos, vamos pensar na seguinte situação. Imagine que uma mulher sentiu um nódulo na mama dela. Antes de dizer que isso é câncer, ela necessita passar por uma avaliação especializada, tanto por um médico radiologista, mas também por alguém que faça a biópsia, que vai ser um médico mastologista ou cirurgião. Depois, o que foi retirado da biópsia é mandado para uma análise de patologia. E a patologia, que é a análise microscópica, é que vai confirmar o câncer.
Uma vez confirmando o câncer, essa pessoa precisa ser tratada em algum centro especializado. Isso daí é fornecido no Brasil inteiro, praticamente, uma atenção focada em tratamento de câncer, seja por oncologistas ou cirurgiões, a depender de cada caso. E isso varia muito, Lilian, principalmente na extensão de acometimento, ou seja, até onde esse câncer já se espalhou, se é apenas local, ou se espalhou para linfonodos, que são as comumente conhecidas ínguas, né, debaixo do braço, na axila. Então, isso tudo é levado em conta para traçar o tratamento mais ideal para aquela pessoa, tá? A gente tem estratégias que envolvem cirurgia, quimioterapia e bloqueio hormonal. Doutor Bruno, toda doença gera, às vezes, uma certa polêmica entre a população, com pessoas dizendo que determinadas coisas causam aquela doença, outras falando que não causam. No caso do câncer de mama, há quem diga que implante de silicone pode provocar esse tipo de câncer. Isso faz sentido? Não faz? Explique pra gente, por gentileza. Claro. O implante de silicone, até hoje, os dados não nos mostram que cause câncer de mama. Houve relatos de alguns tipos de linfoma, em alguns tipos de próteses, mas não há até hoje qualquer coisa relacionada a câncer de mama e implante de silicone. No entanto, as mulheres que fazem implante de silicone, justamente por terem passado por uma cirurgia, devem acompanhar mais de perto com o seu médico, seja um ginecologista, mastologista, ou algum médico que seja mais próximo, um clínico, um médico de família, para fazer exames, às vezes, mais periódicos, ou às vezes alguma outra modalidade de exame, como a gente pode lançar a mão da ressonância magnética de mamas, caso haja dúvidas na mamografia. A mamografia é um exame excelente, mas quando se tem prótese de silicone, devem ser feitas manobras para desviar a prótese e a gente consiga ver o tecido mamário, que a gente consiga ver a glândula. Então, não causa, com certeza, câncer de mama. No entanto, tem que ficar um pouquinho esperto, porque pode ter algumas particularidades. É isso que eu posso dizer desse assunto. O doutor Bruno, e os cistos de mama, eles podem se tornar malignos? Um cisto de mama não maligniza, se ele for um cisto simples. Então, existem cistos e cistos. Alguns devem ser acompanhados mais perto, porque eles têm características que não são tão benignas. Mas alguns cistos simples, que são cheios de líquido, esses não precisam se preocupar. Tá? Existem, no entanto, algumas lesões que aparentemente são benignas, né? Se apresentam como cistos, só que devem também ser acompanhados, porque às vezes isso era uma lesão que lá na frente acabou crescendo e tendo sintomas de malignidade. Eu diria que cistos simples não evoluem para câncer de mama, mas para chegar a esse diagnóstico necessita de acompanhamento e atendimento especializado. Doutor Bruno, uma pessoa que é diagnosticada com câncer de mama, que está ali iniciando um tratamento, ela pode praticar atividade física ou ela já tem que restringir esse tipo de coisa? Fábio, uma pessoa que tenha diagnóstico de câncer, hoje a gente diz que ela não pode, ela deve, na medida do possível, fazer exercícios físicos. Isso, como eu comentei, melhora o tratamento de quem já tem câncer e tem o potencial de diminuir a incidência, porque você vai estar dentro do contexto de uma vida saudável, né? Sem obesidade. Nós sabemos que as pessoas que têm câncer e fazem exercício, elas têm muito mais massa muscular, elas têm muito mais reserva energética, o que facilita, né, para que ela possa passar por uma quimioterapia e facilita passar por uma cirurgia. No entanto, esse exercício não pode desgastar a pessoa. Ela não precisa entrar no condicionamento físico. Ela tem que manter a atividade metabólica. Mas ela não precisa se preparar para uma maratona, por exemplo. O doutor Bruno, vamos falar de tempo. Quanto tempo pode durar uma quimioterapia? Claro. A quimioterapia, quando a gente está dentro do cenário associado à cirurgia, ou seja, que nós desejamos
curar e retirar toda a doença, e nós lançamos mãos de estratégias, que é a quimioterapia, para aumentar a chance de cura, nós vamos ter em média de 4 a 6 meses de tratamento. Isso pode ou não pode ser seguido, né, de 5 anos de terapia hormonal, ou até, em alguns casos, 10 anos de bloqueio hormonal, a depender de como é que for a análise dessas células, elas respondendo ou não à hormonioterapia. Doutor Bruno, eu ainda quero pegar esse gancho que a Lília levantou da quimioterapia. Pacientes com câncer normalmente lamentam o quanto é agressivo o tratamento com quimioterapia. Isso vem mudando nos últimos anos ou continua sendo um tratamento agressivo? Porque às vezes o paciente ele sente-se... Ele sente-se mal não só com a doença, mas com o tratamento, que ele não consegue voltar para casa se sentindo bem depois de uma sessão de quimioterapia. Então ele perde até o ânimo de continuar o tratamento. Explica um pouco para a gente como é que anda a situação em relação a isso. Claro. Se nós formos comparar o tratamento de quimioterapia em geral, não só para câncer de mama, ele melhorou muito nos últimos 20, 25 anos. Principalmente pela introdução de medicamentos que conseguem inibir a náusea e o vômito relacionado à quimioterapia. Então, aquela mística que existia, existe ainda na população, de que quem faz quimioterapia vai vomitar, não existe mais. Então, eu diria que uma parte desses efeitos colaterais indesejados, nós estamos conseguindo lidar muito bem. Por exemplo, uma questão também que incomoda as pessoas é que a queda de cabelo com muitos regimes de quimioterapia. No entanto, já foram desenvolvidos métodos como a touca inglesa, que é um dispositivo que vai gelar o couro cabeludo, fazendo com que diminua muito a chance de queda de cabelo. Então, hoje, já está sendo discutido, inclusive, tratar com quimioterapia sem perder cabelo. E as campanhas e as pessoas envolvidas nesse meio estão conseguindo ajudarem muito os nossos pacientes. Então eu diria que houve uma grande melhora, mas ainda temos muito a melhorar. Porque o cansaço que a quimioterapia causa, ainda não foi feito nenhum medicamento capaz de bloqueá-lo. Por esse motivo que eu falei que a pessoa deve continuar fazendo exercício físico, porque é uma das medidas que mais ajuda nesse cansaço. Mas isso tudo sem que haja um exagero no exercício físico, porque aí sim as coisas podem piorar. Doutor Bruno, qual que é o sintoma mais comum para o paciente ficar em alerta e procurar ajuda ou para procurar um exame? Com relação ao câncer de mama, especificamente, o achado mais comum é um nódulo palpável, ou seja, a mulher colocou a mão no seio e notou alguma coisa estranha, certo? E, no entanto, outras coisas também podem acontecer, são menos frequentes, como alterações da pele, ela pode ficar mais vermelha, ou ela pode ficar um pouco estranha, rugosa, ou ainda saída de alguma secreção pelo bico do seio, ou ínguas ou linfonodos na axila, são também achados que podem acontecer. No entanto, eu diria que esse nódulo que aparece indolor, que a mulher palpa e sente, é o achado mais comum. Ô, doutor Bruno, me fala uma coisa. A gente escuta muito falar que pessoas que já teve, mulheres que já teve uma antecedência de parentes próximos que teve o câncer de mama, ela tem muito mais perigo de contrair, né, esse câncer do que uma pessoa normal. Isso é verídico? Veja, o câncer de mama, ele tem fatores genéticos associados. Principalmente quando o câncer é diagnosticado antes dos 40 anos, dos 35 anos, em que a pessoa tem, digamos, uma predisposição genética para isso. Por outro lado, aquelas pessoas que, digamos, aquelas mulheres que fazem o diagnóstico por volta dos 55, 60 anos, existe um componente genético que ainda está sendo estudado para saber quais genes que estão envolvidos, que fazem com que aumente um pouco, ou seja, levemente, o risco de câncer de mama. A questão genética
ela tem que ser levada em consideração o tipo de câncer de mama que foi diagnosticado, pois alguns tipos estão mais relacionados a fatores genéticos, né? E também a idade, o contexto familiar. E é por isso que na nossa primeira avaliação de uma paciente com câncer de mama, o recordatório familiar, o heredograma é necessário para que a gente possa entender a dinâmica e qual é o risco dos outros familiares também, né? Por exemplo, eu tenho uma irmã, será que ela precisa fazer a mamografia mais cedo? Esse tipo de situação tem que ser levado caso a caso. Doutor, agora há pouco eu perguntei para o senhor em relação à atividade física de uma pessoa que é diagnosticada com câncer. E o senhor até disse que é importante até que a pessoa tenha alguma atividade física, né? Para exercer o metabolismo dela ali. Como forma preventiva, a boa alimentação, alimentação saudável e a prática de exercício continua sendo a forma preventiva melhor de se evitar, né, a forma de se evitar o câncer? Correto. Como a obesidade é um fator de risco para câncer de mama, isso é observado em vários países em que houve transição demográfica e as pessoas começaram a ganhar peso e os índices de câncer de mama aumentaram. Manter um peso ideal, exercícios físicos e dieta balanceada eu diria, um dos principais fatores hoje para prevenção de câncer. Ou seja, para o câncer nem chegar a aparecer. Tá? Então, se eu fosse apostar em um cavalo, seria exercício físico e vida saudável. Eu tenho isso a dizer. Ô, doutor Bruno, a gente vem acompanhando já há alguns anos, né? O governo ele investe bastante, né, em campanhas de prevenção. O senhor acha que isso também, ao longo dos anos, as mulheres estão mais conscientes da necessidade de fazer o exame de mama? Ou o senhor acha que ainda não são todas as mulheres que têm essa consciência? Eu acredito que as campanhas estão sendo muito efetivas. Se formos comparar, e na década de 90, nós hoje temos muito menos casos, ou seja, a cada dia está mais fácil encontrar casos precoces. Isso nos mostra que a população está se conscientizando, principalmente com questões de rastreio. E entre o público feminino, eu acho que as mulheres estão de parabéns, porque elas que começaram a puxar toda a questão de prevenção de câncer, de rastreio precoce no Brasil. Esse modelo que nós temos, o Outubro Rosa, começou lá atrás com o autoexame e depois a mamografia. Isso se perpetuou, isso foi para outras áreas também, permitindo que a população, não só para câncer de mama, mas para outros tipos de tumores, também fizesse um diagnóstico mais precoce. Eu acredito que nós avançamos muito, mas ainda temos muito para melhorar. Porque ainda, em vários locais do Brasil, falta informação e também falta aparelhos de mamografia e pessoas para laudar. Dr. Bruno Batista, que é médico oncologista e nos falou sobre o Outubro Rosa. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Bruno, e tenha um bom dia. Muito obrigado pela oportunidade e uma resto de semana para todos os ouvintes.